A partir de agora, você está no programa Justiça às Suas Ordens, aqui na TV Assembleia, sob a responsabilidade da Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, com a adesão da Associação dos Magistrados Piauienses. Será entrevistado na tarde de hoje o juiz de direito e presidente da Associação dos Magistrados Piauienses, Tiago Brandão de Almeida, professor respeitado da Escola Superior da Magistratura do Piauí e que integrou, para orgulho de todos, os que fazem a nossa justiça, a comissão de notáveis presidida pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, responsável pela elaboração do projeto do Código de Processo Civil em vigor, indicado que foi pela Associação dos Magistrados Brasileiros, nossa entidade maior. Vigora no Brasil, desde o dia 18 de março de 2016, um novo Código de Processo Civil. É um código que, apesar de suas naturais imperfeições, possui pontos extremamente positivos, como o seu indiscutível compromisso com a efetividade da jurisdição, defendida pela Emenda Constitucional 45, que exige, como direito fundamental do cidadão, que os conflitos intersubjetivos sejam julgados em tempo razoável. Prezadíssimo doutor Tiago Brandão, em nome da efetividade da jurisdição, para evitar efeito suspensivo, o juiz ou o tribunal, ao julgar procedente mandado de segurança, ação constitucional de natureza mandamental, pode ou não conceder medida de urgência instituída pelo artigo 300 e seus parágrafos do novo Código de Processo Civil. Bom, boa tarde a todos, desembargador Edivaldo Moura, desembargador Valério Chaves. Antes de adentrar o mérito da pergunta, devo dizer que é uma imensa satisfação ter sido convidado aqui por este já conceituado programa, que pese o pouco tempo aqui de exibição. É um espaço conferido de maneira justa pela TV Assembleia para a Escola Superior da Magistratura, uma instituição histórica, instituição parceira da nossa AMAP. Aqui eu tenho o prazer de presidir nesses 3 próximos anos. Enfim, é uma conquista, digo mais uma vez, histórica, esse espaço que foi conferido para nós magistrados, tanto conversarmos entre nós, como também conversarmos com a sociedade em geral. Então, de já os nossos parabéns, tanto para a direção da TV Assembleia, como para a direção da SMEP, por termos conquistado esse espaço. Bom, já entrando na pergunta que o senhor me fez, trata de tutela provisória, um instituto dito por alguns como novo do Código em vigor, mas na verdade, do Código de Processo em vigor, na verdade não há muita novidade nos termos dos conceitos sobre tutela provisória. A novidade, eu diria, é que a lei claramente traz, de maneira bem didática, quais são esses conceitos, para facilitar ao intérprete, ao operador do direito, compreender mais facilmente e saber como usar essas ferramentas. O senhor menciona uma das modalidades da tutela provisória, que é a tutela provisória de urgência. Ao lado da tutela provisória de evidências, têm sido tratados aí os dois como 2 espécies do gênero tutela provisória. São aquelas medidas não definitivas, aquelas medidas que o juiz está autorizado a conceder no início, no decorrer do processo. Antes, portanto, da tutela dita definitiva, que é aquela que vem com a sentença, com a decisão final. Mas, por vezes, acontece que o magistrado somente se convence da presença dos requisitos, tanto para uma como para outra, tanto com fundamento na urgência como fundamento no tocante à evidência, que só se convence da presença dos seus pressupostos legais no fim, quando está no ato sentencial ou em nível de tribunal, quando da sessão de julgamento. Então, ainda que no fim, em que pese uma aparente contradição entre provisoriedade e decisão final, admite-se, inclusive, em tutela mandamental, em nível de mandado de segurança, que a corte, o juiz, na própria decisão final, conceda aquilo que não concedeu ainda, que foi a tutela provisória. Isso possibilita, primordialmente, que a parte vencedora e que está recebendo aquela tutela provisória possa, de imediato, usufruir do seu direito. Essa que é a grande preocupação da tutela provisória, desse Instituto Tutela Provisória, que é garantir um devido processo efetivo, ou seja, que aquelas pessoas que tenham um direito mais provável,
que usufruam desse direito quando demonstram essa probabilidade. Doutor Tiago, há no novo Código de Processo Civil, do qual o senhor participou com colaboração, uma aproximação com a Constituição Federal. Além da simplificação dos procedimentos, outras mudanças, tais como o processo dialógico, a conciliação e mediação e as ações repetitivas. Mas houve também, e isso é fato, uma preocupação com a celeridade e a duração razoável dos processos. E a pergunta que se coloca é no sentido de que a redução do prazo para o poder público recorrer de 4 vezes para o dobro não compromete a ampla defesa, o direito da ampla defesa, levando-se em conta principalmente a grande quantidade de processos existentes hoje em nosso país? A qualidade das perguntas nos leva, contribuindo com esse debate, a mais aprender do que a ter algo a ensinar. Então, daí o telespectador já sente a qualidade aqui dos entrevistadores, né? É uma pergunta de muita substância que vamos dividir em algumas partes, né? A começar um processo mais democrático, mais dialógico, né? Que o novo Código traz, espelhado justamente na matriz constitucional. O nosso Código anterior, como não podia deixar de ser, era um código editado em 73, que não estava em compasso com a nossa Constituição, que é de 88, ou seja, que é posterior. Enfim, então havia necessidade de se trazer um diploma legal do campo processual que tivesse sintonia com a Constituição Federal. Como é que era o juiz idealizado pelo Código 73? O juiz idealizado pelo Código anterior é aquele que conduzia os passos do processo, aquele que dirigia o processo. Não que o juiz hoje não dirija mais o processo, não que ele não dite os passos do processo. Agora, ele deve fazer isso em diálogo com as partes, em cooperação com as partes, não de maneira impositiva. O juiz é cada vez mais um líder dentro do processo para, ao lado das partes, com a cooperação das partes, lógico, sempre com aquela função primordial de, representando o Estado, ditar os rumos que o processo vai tomar, mas sempre, dialogando e cooperando com as partes. Por exemplo, o Código traz uma possibilidade de que as partes ajustem de comum acordo alguns ritos, alguns procedimentos. O juiz seria uma espécie de controlador desse ajuste para que aqueles ajustes não comprometam o devido processo legal, não tornem uma das partes bastante superior em detrimento da outra bem inferior. Então, existe uma marca muito forte desse código pela cooperação, pela democratização das relações processuais. O senhor mencionou também a mediação e a conciliação. O desembargador Edivaldo sempre menciona com muita propriedade, não podemos chamar de como métodos alternativos. Não são métodos alternativos, são métodos integrativos e não adversariais de solução de conflitos. Olha, é uma forma de resolver o conflito que não por uma imposição de uma decisão judicial. Na hora que o Código traz o procedimento dito comum, o ordinário, aquele que normalmente deve acontecer, e diz que o primeiro passo é chamar as partes para uma tentativa de conciliação ou mediação, o Código está claramente demonstrando ao intérprete que, olha, a solução que eu priorizo não é a solução judicial, a solução de decisão judicial. É uma solução de diálogo com as partes para que se busque um consenso. Essa é a primeira tentativa, é a primeira porta que se abre. Apenas quando ultrapassarmos essas demais portas é que vamos para aquela solução judicial que é deixada como se fosse uma última ratio, a última salvação. Pois bem, então há essa sintonia clara do Código com o texto constitucional. Para terminar essa resposta, eu diria o seguinte: há uma queixa muito grande da comunidade jurídica geral no que toca às chamadas prerrogativas da Fazenda Pública, dentre elas o prazo de recurso além do que o particular normal. O Código avançou um pouco nessa questão também, na nossa opinião, no que toca ao aspecto recursal. Antigamente, a Fazenda Pública tinha 60 dias corridos para recorrer. Agora, enxugou-se para 30 dias, mas 30 dias úteis. Há quem diga que os 30 dias úteis, se contados na ponta do lápis, eles quase que se equivalem aos 60 dias corridos. Acontece que a justificativa, e há digamos assim, uma dificuldade muito grande de se mudar essa mentalidade junto aos parlamentos, é que a Fazenda Pública precisa de um tratamento diferenciado porque ela lida com interesse público.
né? Acreditamos, por fim, que os 30 dias úteis é um tempo plenamente razoável na situação atual, com as procuradorias bem estruturadas, de que o procurador consiga analisar se deva recorrer ou não, né, para emitir o seu juízo de valor e apresentar o seu recurso. Ou seja, não compromete, na nossa opinião, nesse ponto, né, o código a foi... ampla defesa e o contraditório. Doutor Tiago Brandão, a lei atual, processo civil, apesar de haver repetido quase que 80% do dispositivo do Código de 1973, trouxe mudanças significativas, interessantes paradigmas e novos institutos voltados para a efetivação das preconizações contidas na Emenda Constitucional 45, que, dentre outras coisas, defende o julgamento dos conflitos em tempo razoável, como afirmado há poucos instantes, e a desafiadora oportunidade de, através dos precedentes, permitir ao judiciário que produza o direito como faz a justiça inglesa e a justiça americana, com base no Instituto da Common Law. Verdadeiro, sim, desembargador. Como ilustre colega, vê essas e outras modificações introduzidas pelo Código de Processo Civil que ajudou a elaborar? Tem se comentado, desembargador Edivaldo, que com o advento do novo CPC se produz um fenômeno jurídico, né, novo no nosso ordenamento, que é a common lawização do nosso sistema judicial, né, do nosso sistema normativo. Tradicionalmente, a fonte mais prestigiada aqui no Brasil, espelhando-se na cultura romano-germânica, sempre foi a lei, né? O sistema da common law, que é o sistema baseado na cultura anglo-saxã, digamos assim, a fonte mais prestigiada não era a lei aprovada pelo parlamento, e sim os chamados precedentes, ou a jurisprudência, ou até o direito costumeiro, né? Então, o novo Código traz aí uma certa, digamos assim, uma certa importância maior à fonte normativa emanada da jurisprudência, ao ponto em que traz em seu bojo uma certa obrigatoriedade de juízes e tribunais respeitarem ao tempo que os seus próprios precedentes, os precedentes de tribunais mais graduados, chamados tribunais superiores, né? Então, passa a clara mensagem de que, além da lei, o juiz deve, no ato de decidir, também se mirar nos precedentes, ao ponto que o juiz somente está autorizado a decidir contra um precedente se demonstrar que há uma distinção naquele caso concreto do que retratado no próprio precedente, né, ou há uma superação daquele precedente. Ou seja, ele tem que justificar por que não segue o precedente e dizer a razão técnica pela qual deixa de seguir o precedente. Por que isso? Porque durante a tramitação do novo Código, foi diagnosticada uma certa dispersão na jurisprudência. Ou seja, no ato de distribuir uma ação, o jurisdicionado não sabe muito a previsibilidade da resposta, como se fosse assim, uma caixa de surpresas, né? E o princípio da isonomia tratado na Constituição, ele não vem a prestigiar esse tipo de atitude. Deve haver um mínimo de previsibilidade no resultado a ser respondido pelo judiciário, a ponto, inclusive, de não se, digamos assim, incentivar a síndrome da litigância. Na medida que o cidadão sabe como aquela demanda vai ser respondida, ele pode pensar duas vezes em litigar junto ao Poder Judiciário, se tiver a convicção, por exemplo, de que aquela questão dele vai ser julgada desfavorável. Iremos iniciar agora um intervalo, após o que voltaremos com a entrevista do ilustre colega. Doutor Tiago, como recorrente na mídia, existe sério risco de ameaça dos políticos visando esvaziar o sistema judicial brasileiro, incluindo o próprio Ministério Público. O exemplo mais recente é a proposta da Lei de Abuso de Autoridade. O senhor concorda que já está na hora de uma reação por parte da Magistratura Nacional? Bom, desembargador, de fato, o cenário atual, nós que estamos corriqueiramente respirando o parlamento,
nós verificamos que há por parte de um segmento, digamos assim, de destaque no parlamento, uma certa insatisfação pelos trabalhos que têm sido levados a efeito por magistrados e por membros do Ministério Público. Não por acaso, quando do desenrolar dessas investigações em nível nacional que estão aí sendo deflagradas, não por acaso se, digamos assim, se desenterrou, se desarquivou, renasceu discussões sobre uma espécie de atualização, sob o pretexto de atualização da lei que configura os crimes de abuso de autoridade. Então a gente acha que é uma infeliz coincidência, justamente agora em que magistrados, membros do Ministério Público conseguem intensificar ações de combate à corrupção, que se, digamos assim, se fomenta nos parlamentos, principalmente nos parlamentos federais, essa discussão acerca dos crimes de abuso de autoridade. Então, as entidades associativas da magistratura e do Ministério Público têm feito um trabalho intensivo, tanto na Câmara de Deputados como no Senado Federal, para sensibilizar nossos parlamentares, primeiro de que acreditamos que não seja o melhor momento para debater tema tão sensível, mas se necessário debater, que não se crie punições chamadas crime de hermenêutica ou crimes de hermenêutica. Ou seja, isso. O direito não é uma ciência exata, Não longe disso. Existe uma simples norma jurídica, por mais pueril que seja, admite N interpretações. Então, que juízes e promotores não sejam punidos por adotar interpretação ou outra contrária a interesses de investigados. Então, nosso trabalho associativo tem sido esse, de sensibilizar os parlamentares, junto às bancadas federais dos estados. Primeiro, que não seria o momento ideal, diante dos acontecimentos nacionais que são divulgados no cotidiano. E segundo, que, adentrando ao mérito da questão, que nós não punamos os agentes públicos que combatem a corrupção por estarem fazendo corretamente o seu trabalho. Sem desprezar, doutor Tiago, a solução sentencial, o novo Código de Processo enfatizou a conciliação, a mediação e a arbitragem como medidas alternativas para a resolução das controvérsias intersubjetivas. Aliás, Kazu Watanabe, método processualista do Estado de São Paulo, discordando de quem as denomina de medidas alternativas, como acabou de dizer em pergunta anterior, afirma serem elas integrativas e mais interessantes, porque além de resolverem o conflito, quase sempre pacificam os seus contendores. Como magistrado de escola, sintonizado com o Código de Processo Civil, qual a sua opinião sobre a conciliação, a mediação e a arbitragem de que vem se utilizando em inúmeros países civilizados do mundo? Desembargadores, a conciliação e a mediação, na verdade, se tratam de, hoje, o maior nicho de estudo da área jurídica. Aquele espaço ainda um pouco vazio de que nós, profissionais do direito, temos que ocupar. Nossa geração toda foi preparada para decidir conflitos, para decidir com uma solução, digamos assim, impositiva. O juiz decide a questão e determina o cumprimento. Tradicionalmente, a gente sempre, em faculdades, em escolas de magistratura, dizemos o seguinte: olha, o Estado, o Poder Judiciário, presta a chamada jurisdição. O que é jurisdição? É a dicção do direito. Ou seja, diante do conflito, o Estado, através de seus juízes, vão e decidem, dizem como é que a norma deve ser aplicada. Isso, tradicionalmente, é como se fosse um padrão de resolução de conflito. A gente até diz, a jurisdição, quando exercida, dissipa o conflito e retoma a paz. Com o passar dos anos, fomos verificando de maneira empírica que, na verdade, muito pouco uma sentença judicial restabelece a paz. Quando nunca, muito pouco, restabelece a paz. O que, de fato, vem como uma bandeira que deve ser hasteada e prestigiada é que a solução de consenso, aquela que visa compor os interesses em conflito,
que certas partes recuam, né, outras avançam em algumas questões e vice-versa em outras questões, é que de fato tem a possibilidade de retomar verdadeiramente a paz, né? Sem essa conversa, sem esse trabalho, sem o uso de técnicas especializadas em conciliação e mediação, dificilmente a solução adversarial retoma a paz. Portanto, o novo Código prestigia esses métodos não adversariais, esses métodos de solução de consenso, para, quem sabe, assim, o Estado cumprir sua promessa, conseguir cumprir a promessa de, prestando a jurisdição estatal, restabelecer a paz. Doutor Tiago, saindo um pouco do CPC, nós achamos que esse programa é visto em quase todo o estado do Piauí, quase todas as comarcas do estado, e o senhor acabou de ser eleito presidente da Associação Piauiense dos Magistrados, por ampla maioria, quase unanimidade dos nossos colegas. E a pergunta que eu faria ao senhor nessa oportunidade é: quais são suas prioridades para a justiça piauiense? Bom, eu diria mais, viu, desembargador Valério? O desembargador Edivaldo é um homem muito antenado com essas novas tecnologias, principalmente essas redes sociais, e tem, digamos assim, publicizado Brasil afora, não só o estado do Piauí, mas vários colegas magistrados, vários desembargadores têm comentado acerca do programa Justiça, né, às suas ordens, ao ponto de que esse programa já está ganhando aí espaço Brasil fora, e quem sabe daqui a um tempo, mundo afora, né? A internet, esses rápidos meios de comunicação hoje mais modernos permitem isso, né? A comunicação, a informação, ela vai muito além das fronteiras. Enfim, nós temos essa nobre missão de representar a magistratura aqui no estado do Piauí. Nossa intenção nos próximos anos, né, digamos assim, satisfazer a expectativa que foi criada, né, representar bem a magistratura tanto de primeiro como de segundo graus. Isso tanto no que tange a questões locais, como a melhoria de estrutura do trabalho. O tribunal vem avançando muito, né? De algumas gestões para cá, o tribunal vem avançando muito, é preciso reconhecer. A estrutura de trabalho do juiz de primeiro grau hoje, da comarca do interior, é bem melhor, por exemplo, da estrutura que eu encontrei quando ingressei na magistratura em 2002. Mas a gente acredita que o tribunal tem essa vontade de melhorar ainda mais, para que o Tribunal de Justiça do Piauí, no campo local, ele não ocupe mais aquelas últimas colocações nos rankings nacionais. E no campo nacional é nos irmanar com os demais líderes associativos nacionais, para que o Poder Judiciário, em última análise, a população brasileira, a sociedade brasileira, não experimente novas leis para que continuamos na mesma, ou seja, para que não se produza mais do mesmo. Enfim, para que o país caminhe para frente, para que a nossa democracia, que já está atingindo um certo grau de maturidade, ela evolua e os mecanismos de controle e de combate à corrupção efetivamente funcionam. E essa é uma orientação da Presidência Nacional da AMB, não é isso? Isso, tudo isso escorado na nossa AMB, que é a entidade nacional dos magistrados, é a entidade associativa que mais congrega juízes no mundo inteiro. Doutor Tiago Brandão, a execução é apontada por muitos como um dos grandes vilões que dificultam o alcance da efetividade e da solução integral do conflito em tempo razoável. O novo Código introduz algumas ferramentas capazes de conferir maior eficácia à execução? Excelente pergunta, desembargador. Sim, o novo Código tenta dar um passo além, principalmente naquelas execuções que almejam pagamento de valores, né, pagamento de quantia. O que acontece no código anterior, o que acontecia no código anterior é que, não havendo patrimônio do executado, a execução não tinha como prosseguir regularmente, a execução tinha que ser suspensa. Hoje o novo código traz, e os juízes devem desempenhar um papel importantíssimo também nesse aspecto, é que o novo código permite que o juiz adote medidas outras, as chamadas medidas atípicas de execução. Por exemplo, uma restrição de direito que seja proporcional ao direito que o executado esteja descumprindo. Ou seja, se o executado não tem patrimônio para pagar, se ele não está honrando com o seu dever de crédito, que ele também não possa, por exemplo, dispor do direito de crédito, usar cartões de crédito, por exemplo. Então, o juiz tem aquele poder geral, aquela cláusula geral de decisão, nesses casos, para adotar uma medida desde que seja
necessária, proporcional, razoável e suficiente para que o processo de execução chegue ao seu desiderato. Então, o magistrado também tem nesse aspecto uma função assaz relevante, que é o quê? De controlar os impulsos do exequente, do credor, na medida em que só permita que medidas alternativas ou não usuais de execução sejam adotadas se não comprometem o princípio maior da Constituição Federal da dignidade da pessoa humana. Doutor Tiago Brandão, eu e o desembargador Valério, como coadjuvantes, entrevistadores, improvisados neste programa, agradecemos a sua inestimável colaboração e afirmamos, eu e ele, você é um dos orgulhos da magistratura, da justiça, pelo que é e pelo que faz, como juiz, como professor e como cidadão piauiense. Felizmente o tempo nosso está cerrado, né? E eu retomo, passo a palavra novamente a Vossa Excelência. Desembargador Edivaldo é suspeito, né? Vamos dar um desconto de 100% nesses elogios todos. Eu aqui me sinto honrado de estar aqui, sou um admirador de ambos, né? Estou à disposição do programa. Lembro a todos os telespectadores que se interessarem um pouco mais sobre esse assunto que a Escola da Magistratura está planejando um curso sobre o novo Código de Processo Civil. O doutor Tiago Aleluia, que é o vice-diretor da escola, está aí organizando uma grade de programa e deve estar aqui no próprio Justiça às Suas Ordens, deve dar aquela publicidade. Enfim, é um enorme prazer, estaremos sempre à disposição e, como eu digo, eu estou aqui ao lado de dois grandes professores da área e eu muito mais aprendo do que tenho a ensinar a Vossa Excelência. Muito obrigado pelo convite, estamos nas ordens. Obrigado.